Olá! Esta é a parte 2 da aula O envelhecimento do sistema músculo-esquelético de idosos, tá? A gente estava falando, né, que o Brasil é o 6º país no ranking, né, percentualmente de pessoas idosas. Então isso quer dizer que para o mercado de fisioterapeutas é um ambiente vasto, né, com muitas oportunidades de trabalho. Então veja só, isso se trata, né, para o governo, para a iniciativa privada também, se trata de um grande desafio da última década, né, porque embora a velhice ela não seja, como eu havia dito, né, sinônimo de doença, o fato de você avançar a sua idade sim aumenta o risco de comprometimento funcional, né, e com isso a perca da qualidade de vida, né? Então são coisas interessantes a se observar, né? A população mundial está envelhecendo, né? Então já se estima que para esse ano 2026 cerca de 15% da população brasileira, né? Então a gente está falando de um universo de 34 milhões de pessoas, né? Estejam acima de 60 anos, né? Então isso é uma coisa importante, né? E é importante entender da interferência, do papel do fisioterapeuta, né? Diante desse estado que se você não morrer, você vai passar, né? Então isso é muito importante, né? Então assim, a gente precisa tratar, né, dessas alterações comuns ao processo de emagrecimento, e aqui eu queria, né, que você ficasse atento para o processo de osteopenia, né? Então assim, é comum que com o envelhecimento, né, o idoso ele perca massa óssea, né? E isso acarreta um desequilíbrio, né, nesse processo de modelagem e remodelagem, né, que o estímulo, né, muscular e do próprio peso do corpo e do exercício que você está fazendo gera no osso, né? E esse declínio do uso do sistema musculoesquelético interfere diretamente na qualidade do osso que o paciente tem. Então isso aí é muito, muito importante a gente olhar isso, porque no momento que a gente vai prescrever, né, uma atividade física, né, para uma pessoa que tem osteopenia, eu preciso pensar de uma forma mais inteligente para que essa combinação de exercícios fisioterapêuticos respeite o processo de envelhecimento que é particular de cada paciente, né? Existem muitas alterações celulares, né? Então essas alterações celulares que chegam com o avanço da idade, elas fazem com que a gente tenha perda, né, de massa óssea de uma forma contínua, né? E aí vem o advento da osteoporose, né? Então a osteoporose ela está sim associada com a fragilidade do osso. Isso está diretamente associado com o maior risco de fratura, né? Nós temos aí como realmente o bicho-papão do idoso, né, a queda de própria altura, porque veja só, enquanto um jovem ele pula de uma altura, sobe aqui nessa maca, pula, nenhum problema, um idoso basta cair e essa queda de própria altura ela já é suficiente para gerar uma fratura, né? Então isso é muito, muito, muito importante, né? Então isso se refere exatamente a esse processo de envelhecimento, né? Agora, professor Lincoln, o que é que muda sobre isso, né? Bom, o metabolismo é altamente diferente das pessoas de acordo com a alimentação que ela se propõe a fazer, né? De acordo com a quantidade de horas que essa pessoa se propõe a fazer, de acordo com a quantidade de exercício físico que essa pessoa se propõe a fazer. Aí eu vou ter condição de analisar a capacidade musculoesquelética dessa pessoa com idade avançada, entendeu? Então vou trazer aqui, eu estou acompanhando uma paciente que ela tem 66 anos e ela decidiu correr, fechar a mandala das maratonas mundiais. Quem é corredor sabe que quem corre as principais maratonas do mundo vai se certificando. O Drauzio Varela até ganhou recentemente essa mandala, e quando você completa, simplesmente a minha paciente foi correr, e quando ela estava na Austrália, na maratona de Sydney, ela sofreu uma fratura por estresse ósseo no osso da tíbia, né? Isso está relacionado com esse processo de
degradação óssea que ocorre com o advento da idade. Por quê? Porque teoricamente ela é um atleta, né, que desenvolve uma atividade esportiva com desempenho, não é só para qualidade de vida, é com desempenho, que foca no resultado, e ainda assim ela sofreu uma fratura por estresse ósseo, né? Isso também está relacionado ao adiantamento da idade que o paciente tem, né? Então tudo isso, né, a alimentação, o exercício vai diretamente influenciar nos seus hormônios, né? Essa influência hormonal, né, ela vai colaborar com esse declínio, né, das suas atividades, né? A perda de massa óssea também está diretamente relacionada com o fator de inatividade física. Então aquela pessoa, né, que está idosa e cada vez ela faz menos coisa, né? Questões nutricionais e hormonais também diretamente relacionadas, né? E além da genética também, né? Existem doenças, né, para quem não sabe, que interfere na rigidez dos ossos, né? Inclusive tem uma doença que ela é conhecida como ósseo de vitro, né? Para vocês terem ideia como essa osteopenia, como essa pouca quantidade de célula óssea dentro do osso interfere na rigidez que o osso tem, nessa capacidade, né, que o osso tem de ser resistente, né, assim, de aguentar pressão, né, de ser submetido a esse ambiente da pressão e mesmo assim não quebrar, né? Como falar, né, de sistema muscular, né, sem incluir aí nesse nosso estudo, né, as articulações, porque o osso separado do outro osso, ficou bom com a camisa preta, né, para eu poder aqui. O osso isoladamente, ele não gera o movimento, né? Pra gente da fisioterapia, a articulação é assim, é o fio de ouro, né, gente? Assim, muito importante, porque assim, ó, o osso isolado do outro osso não gera movimento. Para gerar movimento é necessário a articulação. E aí, vamos aqui pensar a articulação como um encontro. Então é necessário o encontro do osso com o outro e algo que faça eles interagir. Pronto, esse ambiente de interação aqui, a gente fisioterapeuta chama de articulação, né? Quanto mais móvel, né, mais estrutura ela tem, e aí eu vou aqui, né, citar, por exemplo, a articulação sinovial, né, essas articulações que elas têm uma grande capacidade de se movimentar, né, são geralmente articulações sinoviais, né, que ela tem o líquido sinovial presente nela, né, que lubrifica e capacita todos esses movimentos, né. E aí, por causa disso, a gente pode classificar articulações sinovial e não sinovial, né? As não sinoviais são articulações que têm pouco movimento ou zero movimento, mas eu, como fisioterapeuta, preciso salvaguardar, né, que até essas articulações com os ossos da cabeça, de certo modo, elas também existe algum tipo de movimento sobre elas. Eu não vou aqui fazer uma discussão anatômica sobre isso, mas como professor de anatomia, até essas articulações, né, chamadas de sinartrose, articulação sem movimento, né, articulação fixa, né, até a gonfose, né, a articulação dos dentes, ela, assim, no meu entender fisioterapêutico, né, ela existe movimento, reduzido, mínimo, né, mas que existe, né. Diferente da articulação sinovial, né? A articulação sinovial, ela tem, né, na articulação uma coisa que a gente chama de espaço articular, né? Isso é uma coisa que a gente sempre no exame radiográfico a gente procura, né, esse espaço articular, né? E dentro desse espaço articular é o lugar, né? Por exemplo, aqui vamos simbolizar, né? Aqui a gente tem a articulação, digamos, coxofemoral do quadril, né? Aqui o osso fêmur, né? A cabeça do fêmur, e aqui a fossa acetabular, onde ele vai se conectar, né? O espaço articular é o espaço onde esse exercício do fêmur vai fazer o movimento dentro da articulação, né? Eu acho que deu para entender, né? Por fora dessa articulação, né, no caso estou tirando o osso aqui está a articulação, por fora, né, ainda aqui por cima, a gente tem uma outra coisa que a gente chama de cápsula fibrosa, que é o que garante que esse ambiente ele exista, né? E dentro dessa cápsula fibrosa, né, a gente também tem os ligamentos muito importantes, né, e os músculos que passam por fora, né, garantindo, né, assim,
que de fato a gente consiga fazer esse movimento, né? O lance desse revestimento sinovial, né, ele gera uma... porque eu tô aqui querendo fazer você pensar, mas eu preciso fazer um pedido para você. Você que está curtindo esse conteúdo está levando informação, por favor, se inscreve no meu canal aí, Fisioterapia com Lincoln Valença, para fazer com que meu trabalho chegue para outras pessoas. E eu sou muito atento às perguntas, então se algum momento aqui eu deixar, né, alguma dúvida, algo que você queira perguntar, escreve aí que eu vou responder para você, mas não segue de ativar o sininho para que quando eu produza conteúdos como esse você possa acessar, né? Então lá dentro da cápsula articular, né, tem o líquido sinovial, né, que faz com que haja um deslizamento dessas superfícies articulares, o que possibilita o movimento, né? E na medida que a gente envelhece, né, essas alterações hormonais que a gente tem, né, geram alterações na articulação. Por exemplo, se a gente produzir menos líquido sinovial. O líquido sinovial lubrifica, possibilitando que a gente mova o membro. Se eu tenho alteração hormonal, essa alteração hormonal faz com que eu tenha menos líquido sinovial, logo a minha capacidade de movimento ela está alterada, entendeu? Então eu preciso lembrar que quando eu estou fazendo um alongamento, promovendo uma atividade física no idoso, e aí quanto mais sedentário, quanto mais obeso, quanto mais doenças, né, comorbidades associadas, mais atenção tem que lembrar. Então, por exemplo, às vezes o idoso ele não consegue, né, realizar tal movimento, não pela capacidade muscular, e sim, às vezes, pela incapacidade articular, né? Essa por exemplo, uma pessoa que tem uma artrose avançada de joelho, que tem dificuldade de mover a perna, né? Então, assim, não é a dificuldade do músculo. O músculo ele tem capacidade de mexer a perna, mas a articulação ela já está tão deteriorada, né, que interfere nessa função, né, de se mexer. Então, o envelhecimento, né, ele promove, né, a diminuição de condrócitos, né, os condrócitos que sintetizam a matriz, né. Então isso diretamente interfere na quantidade de água e nessa capacidade que a gente tem, né, de dar esse vigor para os nossos ossos, para a nossa cartilagem, tá certo? Então, com o envelhecimento, a cartilagem também se torna mais fina. Ela, no aparelho, né, cartilaginoso, começam a aparecer fissuras, porque assim, ó, gente, por mais que a gente não trate com tanta recorrência no consultório, as lesões ocasionadas nos ligamentos e tendões, mas a gente precisa entender que com o advento do envelhecimento, esses tendões eles também vão se tornando mais finos. Com o desuso, os tendões eles também tendem, né, essas faixas cartilaginosas tendem, né, a criar rachadura, fenda, e tudo isso interfere no processo de uso, né? Então, quanto aos músculos, eles são formados por feixe, cada feixe recebe, né, a denominação, né, dessa menor área do fascículo. Então, a gente vai estar atento a esses grupos, né, que constituem, né, eles são constituídos por miofilamentos. Eu faço a referência aqui, não sei se vocês já viram fio de telefone antigamente, vinha com vários fiozinhos coloridos, eu chamo aqueles miofilamentos, era como se fosse a junção para dar um feixe que vai, né, ser um músculo, né? E aí, por sua vez, né, essas miofibrilas, elas se juntam, né? E quando elas se juntam, elas se agrupam e de fato ela forma aí o que a gente chama de fibra muscular, né? Uma das alterações mais evidentes na velhice, né, no sistema muscular, né, pois a perda de massa muscular ela é muito evidente e isso já tem um nome, a gente chama isso aí de sarcopenia. Anota. Então,
todo idoso, né, que ele tem a capacidade de se movimentar reduzida, que ele não se mexe muito, que ele está perdendo a força, ele já tem um processo de sarcopenia, já é um sarcopênico. Agora, o nível de sarcopenia vai depender de cada pessoa e depende de tudo que a gente já tem conversado aqui, tá? A perda de massa acontece principalmente pela diminuição do peso muscular, né? Então você dá uma definhada, e uma coisa importante é porque as pessoas acreditam que o fato de ser obeso faz com que você não possa ser fraco, digamos assim. Bom, logicamente o músculo vai ter a força do peso de carregar aquela estrutura, mas é muitíssimo comum pessoas, né, que estão com sobrepeso, e essas pessoas têm a quantidade de massa magra, né, que as pessoas têm, a quantidade de músculo, de capacidade de resposta muscular muito pequena devido ao processo de sarcopenia, tá certo? Bom, a gente vai, né, pouco a pouco perdendo as unidades motoras, né, e cada vez que a gente vai perdendo essas placas motoras, né, vai fazendo com que as fendas, né, sinápticas fiquem mais difíceis, né, o que faz isso reduzir, né, a superfície de contato muscular, né, entre o axônio e a membrana plasmática, o que vai fazer você contrair o músculo, né? E aí isso traz como consequência a diminuição da quantidade de contração muscular, força, coordenação do movimento, aumenta a probabilidade de acidente como queda, né? A reação, né? Você, por exemplo, quem estuda ato e arco reflexo, né? Você vê, né, essa capacidade ela vai se perdendo, né, aquilo que a gente estuda, né, no segundo grau, né, de ato e arco reflexo, isso é uma coisa que ele se esvai, né, com o processo de envelhecimento, né. Então, também a gente reduz fibra tanto tipo 1 quanto tipo 2, então a gente sempre reduz fibra em tamanho e em número, ou em número e em volume, né, a gente diminui a quantidade e aí, consequentemente, diminui o volume e, consequentemente, o que é que isso vai gerar no idoso? A diminuição da velocidade de reação. Então, você sabe, todo mundo sabe, que o idoso, ele é mais lento, né, no processo de resposta. Vai pegar uma coisa, ele é mais lento, a velocidade de responder, de se defender, né, essas capacidades, né, a gente observa isso claramente no processo de envelhecimento, que é fisiológico, que é esperado, né. Aí, assim, isso, né, torna a abordagem fisioterapêutica essencial e um processo saudável de vida. Então, assim, se você envelhece, você já deveria ir para o fisioterapeuta. Sim, porque, mas é o caminho. Sim, é o caminho, mas eu posso melhorar a minha caminhada, eu posso me livrar daquela dor noturna, eu posso fazer exercícios que irão favorecer com o uso da minha máquina, sacou? Com o uso do seu corpo, né? Ou então simplesmente para zerar a máquina, né? Para fazer o que hoje as pessoas chamam muito de recovery. Veja só, se um jovem precisa de recovery, imagina a pessoa idosa que faz atividade física, né? Então realmente um idoso acessar a fisioterapia sim, sem dúvida, aumentar a capacidade funcional, né? Ou simplesmente proporcionar a ele prazer, bem-estar, né? Se alimentar é importante, tomar banho é importante, se enxugar é importante, né? Então a fisioterapia apresenta aí nesse momento uma função primordial de cooperação, né? Mediante essa nova realidade de saúde, porque tem que ser tratado assim, porque é um novo momento, né, na vida da pessoa, né, que extrapola a essa esfera curativa, muito da reabilitação individual. Não é para pensar assim, né? A gente precisa parar de pensar o idoso somente como doente, né? Mas a gente tem que pensar a forma de promover saúde dessa população, né? E também promover o que eu estou fazendo um pouco aqui, né? De educação continuada, espalhar esse conteúdo para que as pessoas tenham ideia de como cuidar da pessoa nesse processo de envelhecimento, né? Eu tenho diversos pacientes, né? Com idade avançada. E às vezes o que eu percebo, principalmente fisioterapeuta mais jovem, é que muitas vezes você acelera passos que você pode dar
no caminho, sabe? Porque eu sempre penso que a gente deve seguir algumas regras primordiais no tratamento do paciente aqui no meu consultório. Ó, aqui é meu consultóriozinho privado, atendo poucas pessoas, é como se fosse um divã. Aqui eu atendo mais amigos, familiares, né? As pessoas mesmo que me contratam me encontram na clínica, que é uma coisa mais exclusiva, uns tratamentos mais experimentais, né, que eu faço. Mas eu noto que às vezes o fisioterapeuta ele quer muito que a pessoa levante o braço, né? E a gente sabe que para fazer a pessoa levantar o braço tem resposta motora, resposta articular, mas também tem que fazer. E aí eu sou contra fazer esse lance de levantar o braço na primeira sessão. Eu não acho que é isso. Eu acho que a gente deve tirar a dor, melhorar a capacidade, a amplitude, movimento. Recuperado isso, aí a gente vai ganhar força muscular. Eu acho que, sei lá, eu acho que eu sou da antiga, então eu acho que dá para o paciente esperar mais 2 ou 3 sessões para esticar o braço do que eu na primeira sessão esticar o braço e o paciente gritando. E tipo assim, para mim realmente não é isso que vai fazer o diferencial do meu tratamento se eu levantei o braço do cara no primeiro dia, entendeu? E aí ainda mais, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, né, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o exercício físico regulamentar, ele melhora na qualidade de vida e na expectativa de vida pelos idosos, beneficiando em vários aspectos, principalmente na prevenção de incapacidades. Opa, fisioterapeuta tem muito a fazer, né? Hoje em dia, gente, eu recomendo muito, né, para meus pacientes do consultório, né, abrindo aqui esse momento fofoca, eu recomendo muito a internet das coisas, viu? Olha, um Alexa na vida do idoso, velho, muito importante. A hora de tomar o remédio, a hora de acordar, a lista de compras, né? Então, assim, um Alexa, velho, muito bom, velho, para um idoso comprar. Veja só, você tá tratando o cara, tem problema de coluna e o cara varre o quintal todo dia. Varrer, velho, para quem tem problema de coluna na fase de dor, pra mim manda o cara comprar um robozinho, cara, pro cara passar dentro de casa, custa R$300 um robô na Amazon, entendeu? Aí tu manda o cara comprar um robozinho, aí o teu serviço na fisioterapia ele começa a render mais, porque era tu consertando aqui, ele não tá casa, vai. Lincoln, mas o robô ele não varre tão bem, mas ele varre 80%, os outros 20% o teu paciente faz lá com a vassoura, entendeu? Então assim, mas tu tira o peso disso daí, né? Então assim, os exercícios, né, para idosos, eles precisam ser realizados com acompanhamento e monitoramento, né? O risco de queda no consultório ele é altíssimo, né? Então a gente precisa assegurar, né, a integridade do idoso, né? Além da fisioterapia, né, a gente da fisioterapia, a gente exerce um papel fundamental no que diz respeito à interação social, a melhorar a qualidade de vida, né? Porque a gente realiza trabalho em grupo, trabalho com objetivo de interação, né? Para quem já foi, né, trabalhar em abrigo de idoso aqui, eu era coordenador de um curso de fisioterapia de uma universidade aqui e eu fiz um semestre, né, que eu fiz uma parceria, né, foi experimental e dura, inclusive não trabalho mais, mas até hoje é um dos principais locais, né, de estágio do pessoal dessa universidade, da Estácio, que eu era coordenador lá, que é a casa do vovô. Então lá na casa do vovô, né, assim, além do esticar o braço, que é importante, é fundamental, é necessário, além do fortalecer, tinha os momentos, né, de interação social, né, e saiu, né, cada coisa tão linda, né, tem vídeo de aluno dançando com o paciente, jogando dominó com o paciente, jogando bola com o paciente. E o que é que isso quer dizer, né, que a fisioterapia ele também tem esse papel de fazer interagir, né, o corpo ele comunica, né, porque quando o idoso não se alimenta, ele tem mais restrição, né. E aí o corpo dele comunica essa restrição, né, não andar, não alimentar, não sentar, não tomar banho, né? Tudo isso interfere, né, diretamente mesmo assim, né? A gente também potencializa muito no idoso, né, as funções cardiovasculares, né? Tem diversos benefícios, né? Além de obter significativo ganho, né, de força muscular e equilíbrio. Equilíbrio aqui, né, que eu tenho todo o meu carinho, a fisioterapia vestibular. Você já acompanha o meu trabalho, né? Divulgo muito sobre isso, né? É uma população diretamente assistida, tá certo? É assim,
Também existem outros efeitos salutares dos exercícios físicos, né? Um deles, né, é o aumento do HDL, né, que é o colesterol bom, né? A redução do triglicerídeo, né, para regular a alimentação, a redução da pressão arterial, né? Tudo isso, gente, tudo isso acontece durante as sessões de fisioterapia, né? Redução da pressão arterial, né? Tendência, né, a que a pessoa tenha menos sensibilidade à arritmia, né? Menos sensibilidade à adrenalina, né? Redução de agregação plaquetária. Tanta gente, meu Deus, toma ácido acetilsalicílico, aquele famoso AS, né? Porque tá com muita agregação plaquetária e precisa deixar o sangue mais fino, né? Que o pessoal fala, né? Então, menos fibrose no corpo, menos dor, né? Menos estímulo hormonal imunológico, redução de gordura, melhora do peso corporal, né? Maior gasto calórico, né? Melhor qualidade do sono. Gente, a fisioterapia faz tudo isso quando ela é trabalhada com idoso. Então, eu vou aqui sempre defender que nós não precisamos de indicação de nenhum outro profissional da área de saúde para atender o idoso. E sim, a gente tem um aspecto formidável que altera, balanceia, muda a capacidade do idoso para existir no mundo, tá certo? Então, gente, o exercício físico, sim, ele atua como profilaxia nas doenças, né? Melhorando os fatores de risco para o desenvolvimento, né? Para milhões, zilhões de patologias, né? Então é necessário, né, uma interação social, entender o idoso, né, como é que ele interage com o setor social, com essa capacidade dele, né, qual é o papel dele na comunidade. Tudo isso diferencia, o fisioterapeuta pode ajudar muito, tá bom? A gente está chegando aqui ao final, né, dessa aula dedicada ao envelhecimento, né, e à intervenção fisioterapêutica. Gostei muito de estar aqui com vocês, quero ver as perguntas, quero que botem tema para debate, né? Vamos conversar, né? Pedir mais uma vez para quem não seguiu ainda, por favor, segue o canal, curte, né, o vídeo, né? E aí, né, eu espero que essas informações compartilhadas tenham sido esclarecedoras e inspiradoras, né? Incentivando a prática, né, da abordagem holística, né, e centrada no indivíduo idoso, tá certo? Eu quero lembrar aqui o compromisso, né? Quero até, assim, para mim isso é tão importante, né? A gente lembrar do compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida de todas as fases do ciclo vital, né? E como a fisioterapia desempenha um papel fundamental nesse processo. Então, o fisioterapeuta é importante em todas as fases da vida, mas nessa fase do envelhecimento, ele é mais importante ainda, né? Então, que a gente continue explorando, investindo em estratégia que possibilite um envelhecer digno, ativo e pleno para todos, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima!